Eu vou começar por agradecer muito à professora Inocência Mata e perguntar, pela disponibilidade para estar connosco, e começar por perguntar como é que se quer apresentar. O que é que gostaria de dizer sobre si, sobre o seu percurso, muito sinteticamente? Eu agradeço o contacto, realmente eu não conhecia o projeto, não é? E como é que eu gosto de me apresentar? Como professora. Eu gosto muito de ser professora e gosto de me apresentar como professora, professora de literatura, de culturas e investigadora, claro, não é? Porque, enfim, os professores, um professor universitário é também um investigador, ou pelo menos deve ser. Sim. E começando por aí, se calhar começando pelo percurso e pelo seu contributo na área da literatura, eu vi recentemente uma comunicação da professora onde falava precisamente da literatura e dos estudos pós-coloniais e falava do backlash aos estudos pós-coloniais. Eu ia começar, como foi uma comunicação recente, ia começar por pedir se podia explorar um bocadinho esta ideia. Que backlash é que está a acontecer, a que é que estamos a assistir, especificamente na área da literatura? Dos estudos literários, sobretudo, Sim, não é? O backlash que eu considero é que, na verdade, houve uma, sei lá, daqui aí a 10 anos, 20, os estudos pós-coloniais eram era uma área muito importante dos estudos de cultura e literários, mas que, na verdade, o backlash tem a ver com o facto de se contestar precisamente essa questão do pós-colonial, porque há duas vertentes. A primeira é que não se pode pensar o Sul só a partir da relação colonial. Esta é uma questão. E por outra, que na verdade não, o pós-colonial é uma miragem, porque existem relações de dominação que podemos não chamar coloniais, mas são neocoloniais, não é? E então, por causa disso, tem havido aquilo que eu considero, na verdade, um backlash, porque essa perspectiva tem sido secundarizada nos estudos literários. E eu acho que é uma perspectiva muito importante. Eu concordo, obviamente, que no caso particularmente das literaturas africanas, não se pode continuar a pensar a África só a partir das relações coloniais. É verdade, estou plenamente de acordo, mas por outro lado, essas relações coloniais são relações que marcam, que têm marcado, eu quer dizer, que marcam de forma indelével e têm marcado de forma muito negativa um, políticas culturais, políticas linguísticas, e essa presença, essa colonialidade do saber, é sobretudo isso, não é? Mais do que do que do poder, mas também colonialidade do poder, mas essa colonialidade do saber tem marcado os estudos literários africanos. Por isso é que, apesar desse backlash, eu penso que são ainda uma ferramenta muito importante para se perceber, para se entender um, a, a subalternidade, não é? Dos estudos literários e estudos de cultura do Sul e particularmente de África. E estou a falar sobretudo em em academias, em espaços, em geografias em que se estuda as literaturas africanas. É como se, como se aquilo que os estudiosos africanos, aquilo que os professores africanos, que os escritos africanos escrevem, não importasse para nada. quando fala da colonialidade do saber, eu acho a expressão muito impactante e muito poderosa Pois? e fez-me lembrar algo que disse também nessa comunicação recente que tive o privilégio de assistir quando falava da crítica literária como sendo ainda muito eurocêntrica. Exato. Portanto, ia perguntar-lhe, que está muito ligada a esta questão da colonialidade do saber e dos campos de saber, ia perguntar-lhe como é que esta colonialidade do saber
e este apagamento de tudo que não seja eurocêntrico, ou apagamento ou menorização, secundarização, Sim. está de mãos dadas com o apagamento das mulheres também, ou seja, como é que as mulheres negras e a literatura produzida por mulheres negras sofre este duplo impacto e este duplo apagamento de estar ser periférica perante um cânon que é ainda branco, masculino. Eu diria, sobretudo, que esse apagamento tem muito a ver com áreas geográficas. É óbvio que existe um apagamento, e falando e não falando particularmente das literaturas africanas, existe um apagamento, um silenciamento, de uma autoria que não é canonizada pelo Ocidente, não é? Essa autoria é tanto uma autoria, portanto, feminina, sobretudo, portanto, feminina, quanto uma autoria negra. Nós tivermos, portanto, se nós quisermos sair de África, minimamente, a África, na verdade, é o meu ponto de observação, não é? É a partir das questões africanas, das literaturas africanas, dos fenómenos literários africanos que eu penso essa questão, mas se nós quisermos sair um bocado, nós vemos, por exemplo, o Brasil, não é? Parecia que no Brasil, quem estudou a literatura brasileira como eu estudei, parecia que no Brasil não havia autoria negra, não é? Não havia autoria negra. E o discurso, e quando se levantasse essa questão, mas, meu Deus, como é que o Brasil, que é um país em que existem muitos negros, não há escritores negros, o discurso de colegas brasileiros era sempre o mesmo. O que importa é a qualidade. O que é das coisas mais perversas que nós podemos entender. Como se... A falácia da meritocracia também aí, não é? Né? É como se os negros não tivessem qualidade. Portanto, a partir daí, não é? Assim como, portanto, quando se fala, o que importa dizer uma colega, o que importa é a estética. Meu Deus, essa questão já foi resolvida desde os fumaristas russos. Portanto, não existe uma essência do literário. Portanto, o literário é uma construção. Portanto, e essa construção é uma construção que é eurocêntrica, eu diria brancocêntrica, não é? Portanto, era a partir do princípio, e muitos escritores brasileiros da atualidade, da contemporaneidade, eu já não estou a falar do branqueamento de escritores que não podem ser, que não puderam ser, enfim, descartados como Machado de Assis, não é? Lembro-me quando se começou a discutir a questão que Machado de Assis não era branco, tive uma professora renomada a dizer, mas esta questão é uma questão que não se põe, porque é uma questão de sumenos importância, é sempre de sumenos importância quando se trata de incluir o outro, é sempre de sumenos importância. Já não falando de escritores como Machado de Assis, falo, por exemplo, de uma escritora como Conceição Evaristo, que só começou a ser considerada na Academia Brasileira quando ela foi traduzida para o inglês e os americanos viram, meu Deus, que escritora. E aí, portanto, ela começou a ser, e eu estou a falar da academia de pessoas, eu estou a falar de pessoas de esquerda, que esta é uma questão ideológica, não é? Esta é uma questão ideológica, porque existe uma ideologia literária, não é? Existe uma ideologia literária. E eu costumo falar da ideologia do cânone, não é? No caso, trazendo a questão para as literaturas africanas, se durante muito tempo, na verdade, as mulheres não tiveram, digamos, a possibilidade de se, enfim, de fazerem par, portanto, em termos de igualdade de autoria com os seus confrades. Eu costumo dizer, portanto, que nós contamos pelos dedos das mãos as mulheres que nos anos, particularmente nos 5 países africanos de língua portuguesa, escreveram
O certo é que ainda hoje, século XXI, as mulheres têm que ser melhores que os homens para serem consideradas, não é? E isso vê-se, por exemplo, no Prémio Camões, de Paulina Chiziane, aquilo que se disse nos bastidores, que se disse dos bastidores, o que se disse, porque Paulina Chiziane, e este é um aspecto interessante, Paulina Chiziane é uma escritora que começou a ter sucesso fora do país para ser considerada no seu país. Mais uma vez, não é? É preciso ter reconhecimento internacional para que depois haja... Exatamente. É preciso ter reconhecimento internacional, e assim, quando falo de reconhecimento internacional ocidental, na Europa e nos Estados Unidos, no caso da Paulina, na Europa, não é? Para poder ser considerada no seu país. E, obviamente, eu também falo de geografias, não é? Quando as pessoas conhecem Chimamanda, todo mundo conhece Chimamanda, Ngozi Adichie, mas não conhece, as pessoas não conhecem Buxa Macheta, por exemplo, não é? Porque Chimamanda, na verdade, está num espaço de grande, como é que eu ia dizer, grande, de uma mediatização, não é? Que Buxa Macheta em quem Chimamanda afirma se ter inspirado, e isso é muito importante. Quando Buxa Macheta morreu, ela disse que a mulher, a escritora que a inspirou, e, no entanto, porque Chimamanda vive nos Estados Unidos e tem toda essa força de mediatização, ela é uma escritora muito conhecida e ela erige-se paradigma desse processo, na verdade, de mediatização. Quando na Nigéria existem escritoras completamente, portanto, excelentes escritoras que não são consideradas nas academias ocidentais. Porquê? E esta é uma questão também muito... Eu aí, há tempos, agora já não se diz isso, mas até aí, há 10 anos, dizia-se que os escritores publicados em Portugal, os escritores africanos publicados, dizia-se com todas as letras, se não foram publicados em Portugal, é porque não eram bons. Isto foi dito no momento em que eu estava, eu saltei da cadeira. Isso era dito na academia? Na academia, isso foi dito numa mesa redonda na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Portanto, porque então se não foram, portanto, se não são publicados em Portugal, é porque não são bons. Portanto, a desvergonha de achar que as editoras portuguesas é que traçam a bissetriz da qualidade literária. Não é? E como se o mercado fosse uma bússola de mérito, não é? Não é o mercado, é a construção do mercado. As mulheres não chegam lá porque não são suficientemente boas, exatamente. As pessoas negras não chegam porque não são suficientemente boas. Chegam lá porque não são suficientemente boas. Portanto, é contra isso. Eu uma vez escrevi um artigo para uma publicação que estava a ser organizada e escrevi sobre isso, precisamente sobre essa ilusão, que eu chamei ilusão cosmopolita, essa ilusão, porque se nós formos a ver quais são aqueles que eram publicados exclusivamente, eles eram brancos ou luso-descendentes, exclusivamente. Não é? E eu escrevi um artigo sobre isso, o artigo foi recusado aqui em Portugal. E, no entanto, o artigo, eu fiquei tão incomodada, foi a primeira vez que me tinham recusado um artigo, eu fiquei tão incomodada que eu enviei a uns colegas para verem se o artigo era tão mau. O artigo foi publicado numa revista da Universidade de Santa Bárbara e numa revista em Bristol. Portanto, era uma questão que os americanos viam como pertinente, que os ingleses viam como pertinente
Mas os portugueses achavam que era uma beligerância inútil. Portanto, Portugal sempre atrasado, porque é uma questão que se põe, olhava-se para o catálogo dos escritores africanos publicados em Portugal e eram quase todos brancos ou lusodescendentes. Portanto, vamos questionar, assim como nós, as pessoas que questionam a ausência de mulheres nos órgãos de decisão, que dizem que não existe uma representatividade de género, etc., são pessoas que não acham importante discutir essa questão. E que é uma questão tão pertinente, na minha perspectiva, quanto discutir a presença de mulheres. É uma questão de representatividade, não é? E não me venham dizer que elas não estão presentes, essas mulheres não estão presentes, porque as mulheres são umas ineptas. Considera que as lutas ainda estão muito fragmentadas e ainda não estão suficientemente, isto porque acabou de referir que as mulheres que lutam muitas vezes pela representatividade das mulheres não estão atentas à questão racial. As lutas ainda não estão suficientemente articuladas? Não. Não, e não são só as mulheres, atenção, né? Portanto, esta questão é uma questão transversal, não é? É uma questão da sociedade. Quando eu disse, houve uma colega que ficou muito aborrecida, eu disse, não, o Brasil tem que arranjar formas de não estudar apenas escritores publicados em Portugal. Portanto, não é? Portanto, na minha perspectiva, isso é algo terrível. Portanto, achar que as literaturas africanas, e particularmente as de língua portuguesa, não é? São literaturas que são filtradas pelas editoras portuguesas. Não pode ser, porque existe muita coisa que é publicada em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, que não chega a Portugal. Portanto, um, um académico, um investigador, deve ir atrás dessas outras obras que não são publicadas em Portugal. Eu estou convencida de que cabe ao investigador ir além desses interesses das editoras. É que é preciso que o investigador tenha consciência desse facto. Não é? E que vá para além dessas limitações que muitas vezes são comerciais, não é? Exato, exatamente. É verdade que as editoras são mais do que nunca, eu penso que a academia já foi mais, as editoras são uma portentosa instância de legitimação, a crítica literária, uma portentosa instância de legitimação, portanto, não obstante isso, há outras, não é? Há os manuais, há a própria academia, que eu estou convencida que a academia ultimamente tem se rendido aos interesses comerciais, não é? Tem se rendido aos interesses comerciais. Deveria explorar um bocadinho isso, porque eu acho que é uma ideia tão poderosa e que poderá causar tanto espanto a algumas pessoas, se pudesse explorar um bocadinho eu digo o que isso quer dizer porque com... não, o que eu digo isso porque porque os estudos literários centram-se muito nos escritores estrelas, né? Escritores estrelas são escritores mais estudados. Eu penso que cabe ao investigador ir para além daquilo que o catálogo nos apresenta, não é? E vermos que existem outros escritores, mas eu digo isso em relação às literaturas africanas, que é o caso é o mais flagrante, mas existem também outros da literatura portuguesa, da literatura brasileira. E, portanto, eu penso que a literatura, por exemplo, quando eu tenho um orientando que uma vez chegou-se ao pé de mim, ele é brasileiro, disse assim, a professora X, eu quando disse quais eram os escritores com os quais eu vou trabalhar, a escritora e a professora perguntou se valiam a pena. Eu não percebi. O coitado não tinha percebido, mas eu tinha percebido. Eu tinha percebido. Eu disse, não ligue. Portanto, como não eram escritores conhecidos, não é? Porque este é um defeito, e eu digo mesmo, e eu vou ser politicamente incorreta, de muitos colegas, muitos professores
da Faculdade de Letras, o que eu não conheço. Se eu não conheço é porque não é bom. Uhum. Não é? Se eu não conheço é porque não é bom. Eu acho que é uma atitude, não digo de desonestidade, mas de uma ignorância presunçosa. Aliás, a ignorância é sempre presunçosa. Eu acho que é interessante refletirmos até pelo episódio que há bocadinho referiu do paper que foi rejeitado, do artigo que foi rejeitado, de como a academia reproduz as mesmas lógicas, não é, da relação de poder, ainda que se afirme normalmente como o lugar cimeiro da crítica e da desconstrução, que obviamente não está isenta, e a produção de conhecimento não é uma coisa que não siga as lógicas, não é, dos interesses instalados e as lógicas de dominação que ainda persistem, portanto, obviamente estas coisas Sim, acontecem, não sim, é? sim, sim. Não é por acaso que é a única professora negra na Faculdade de Letras, não é? Não será por uma questão de meritocracia. Pois. Hum, Bem, já me disseram, há muitos anos, um colega insinuou, disse-me isso, um colega disse-me isso, que eu tinha um concurso público documental, e um colega insinuou que que eu tinha entrado por causa porque as embaixadas africanas eu não conhecia nenhuma, porque foi logo no início da minha carreira, não é? Que as embaixadas africanas tinham feito lobby. Eu fiquei tão perturbada que eu fui perguntar a uma professora catedrática que tinha estado no júri, e ela disse-me: a Inocência reparou em que lugar ficou? Eu disse sim. Pois, eram 10 concorrentes. A Inocência reparou em que lugar ficou, não é? Pois, foi só o que ela me disse. Portanto, existe sempre uma, uma tentativa de dizer que eu estou onde estou. Aliás, isso disse-me um escritor, cujo nome não vou dizer, já há muitos anos. Mas tu também és conhecida porque és a única prima. Disse-me um escritor. E eu disse, sim. Eu estava convencida que era por causa dos meus artigos, por causa do meu trabalho. Portanto, existe sempre, mesmo da parte do grupo minoritário que se pensaria que nos vai apoiar, existe a ideia de que existe. Hoje não, devo confessar. Isso foi já há muito tempo. já Isso, caminhámos alguma coisa, portanto, sim, apesar do backlash, não. já caminhamos. Sim, muito, muito. Já caminhamos muito. E quando me falam, já caminhamos muito, mas hoje poder escrever, poder publicar, poder dizer essas. Lembro-me a primeira vez que eu falei da questão da, da homogeneização que pode surgir na expressão literaturas africanas de língua portuguesa. Não imagina como na plateia as pessoas se insurgiram. As pessoas se insurgiram. Né? Portanto, Portugal é ainda uma sociedade em que a dissidência, o pensar diferente incomoda as pessoas. E eu estou a falar da cultura, eu já não estou a falar em termos políticos, incomoda as pessoas. Quando, na minha perspectiva, deveria ser na universidade, se alguém que tem um pensamento que não é, que é diferente do da maioria, eu penso que devia ser, as pessoas deviam pensar, parar e pensar, né? Mas por que ela está a dizer isso? Mas não, a primeira reação é uma reação de que nos estão a atingir. Não é? Quando falo precisamente da necessidade de se estudar, de se incluir a literatura de autoria afrodescendente, que é portuguesa. Ela não é africana, é portuguesa.
e discutir o que é um português, não é? Para além da cor da pele, as pessoas veem isso como uma crítica a uma Portugalidade que não sei o que é, não é? Porque nós sempre recebemos bem. Isso foi-me dito por uma colega. Eu disse, não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar, né, de entender que a paisagem humana de Portugal mudou e há portugueses que não são brancos. Uhum. Se há portugueses que não são brancos, há uma literatura escrita por essa gente que é a literatura portuguesa. Esta ideia de que é uma pura constatação, não é? De que há portugueses que não são brancos, parece que é de alguma forma uma provocação, não é? Exato. A representação do dito, que é sempre no masculino, ainda por cima do dito português médio, é um homem branco, não é? De bigode. Agora estou a brincar, mas Agora, né? De bigode, nós não pensamos numa mulher negra quando pensamos o que é. Claro. Não pensamos não pensamos no homem negro e não pensamos numa mulher negra, a não ser tipo folclóricos, não é? Lembro que as pessoas falavam do Zé da Guiné, Zé da Guiné, mas isso era folclore, não é? Era um caso, não é? A história era a história de não há racismo no Brasil, olha para Pelé. Portanto, não é? Pelé era o exemplo de que não há racismo no Brasil. Claro que é, na verdade, uma questão, não se pensa numa mulher, num não branco, e muito menos numa mulher negra, não é? E muito menos numa mulher negra. Interessantemente, muita da literatura que é aqui feita, que é de autoria afrodescendente, é feminina. Isso é muito interessante. E eu não queria acabar a entrevista sem lhe perguntar, gostava muito de aproveitar esta oportunidade para lhe perguntar algumas sugestões. O que é que recomenda ler? Só mulheres que não tenham ainda espaço dentro do cânon. Eu começaria por falar duas que não são portuguesas, uma é angolana e outra é são tomense, que é Paula Tavares e Conceição Lima, mas citaria também Fatou Diome, já está traduzida para o português, que é uma franco-senegalesa, não é? Escreve muito a partir da França. Eu digo franco-senegalesa, na verdade é a literatura francesa, sobretudo, não é? Fatou Diome. Eu citaria Jaimília Pereira da Almeida, eu citaria Yara Monteiro, eu citaria Dulce Maria Cardoso, Isabela Figueiredo. Há uma escritora que eu ainda não li, mas estou ansiosa, porque ela está, portanto, é italiana, não está traduzida em Portugal, sei que há um livro traduzido no Brasil. Escritoras da atualidade, citaria, gosto muito daquilo que a Tiolinda Gerson faz, é uma outra geração, mas leio muito, acompanho a obra de Tiolinda Gerson. Paulina Chiziane, of course, né? Citaria Dina Salústio e quero me situar sobretudo no espaço da língua portuguesa. Conceição Evaristo são escritoras só escritoras, portanto, que eu aconselharia, não é? Um, mais Lília Monplé é uma escritora moçambicana que nunca mais escreveu, mas ela só tem 3 livros, mas gosto muito do que ela escreve. Senegalesas que estão a ser, portanto, há 2 que já foram traduzidas em Portugal, Marianne Ba e Aminata Soufal. Acho que vale a pena, estão traduzidas para o português,
são senegalesas. Li numa entrevista sua muito recente, e vem no contexto desta discussão do que é um português, do que é uma portuguesa, percebi que tinha alguma resistência, posso ter percebido mal, mas pareceu-me que tinha alguma resistência ao termo racializado, que é um termo que entrou na agenda e na agenda política e é cada vez mais usado. Como para mim foi um bocadinho uma surpresa, eu acho que muita gente poderá ter as mesmas questões que eu tinha. Se pudesse dar-nos algumas pistas ou explorar um bocadinho a ideia, que resistências são essas? Que questões é que o termo racializado levanta? Eu não utilizo o termo racializado para me referir às populações negras. Nem negras, nem ciganas, porque eu acho que é fazer o jogo do dominador. Portanto, nós, os negros, somos os racializados, os romanos são os racializados, e os brancos, o que é que são? Não têm raça? Ou são bissetris? Quando eu digo populações racializadas, é que eu estou a partir do princípio Daquele que o prisma, branco não é? não tem raça. Uhum. Não é? Então, o que não quer dizer, eu utilizo o termo racialização das relações sociais, racialização da cultura, não utilizo o termo para me referir, não é, às populações negras, porque eu tenho uma raça, assim como Maria João tem uma raça. Felizmente, eu e a Yolanda Évora escrevemos um artigo a 4 mãos em que nós falamos disso. Não é? Esta questão não é uma questão que se levanta apenas aqui. Portanto, nós levantamos aqui e eu discordo, eu acho que é uma armadilha terminológica de que as pessoas não se apercebem. Uhum. E em outros espaços também, por exemplo, a Leonora Miano também fala disso. Portanto, nós não podemos pensar que os brancos são os paradigmas, não é? A raça branca que é paradigma de toda a construção terminológica. É como o neutro, não é? O neutro masculino, que não é neutro coisa nenhuma. Exatamente. Eis a razão é simplesmente que eu acho que as pessoas ainda não se perceberam que esta é uma armadilha terminológica, não é? Então como é que se diz? Os não brancos, que é disso que se trata. É disso que se trata. As pessoas são discriminadas por não serem brancas. É disso que se trata. Portanto, não é? E é isso que as populações racializadas. O que é isso, populações racializadas? O que é isso? Então a população que vive na Lapa não é racializada? Tem uma raça, não é? Partindo do princípio, isso toda a gente sabe, que a raça é uma construção social, sabemos disso, não é? Agora não venham cá dizer que o racismo não existe porque não há raças, claro que não. Geneticamente não há. Não é? Mas as desigualdades são bem reais, não é? Pois, a realidade é bem real. Esta é a razão pela qual não utilizo o termo para me referir a grupos de pessoas. Muito obrigada pela explicação. Eu sou tão racializada quanto a Maria João. Muito obrigada, professora Inocência Mata. Agradeço mais uma vez a disponibilidade, a generosidade desta entrevista, mesmo, e muito obrigada pelas muitas sugestões muito ricas que nos deixou. Muito obrigada. Até à próxima. Muito obrigada. Espero que tenha gostado.